como acelerar o processo de transformação digital. E quando a gente fala de acelerar esse processo de transformação digital, tem muito a ver o momento que nós estamos passando. E esse momento é importante que a gente traga alguns dados que são relevantes em relação a isso. Primeiro, hoje o tema transformação digital, ele passa, é um tema muito amplo, Sim. E ele passa principalmente por um processo de modernização dos nossos negócios. E essa modernização dos negócios implica diretamente em modernizar a sua tecnologia, modernizar as suas aplicações, modernizar a sua TI como um todo. E se a gente olhar mais ou menos como está esse mercado hoje, a gente tem ainda uma possibilidade e uma projeção até 2025 na casa de 25 bilhões de oportunidade, Pedro. Então, é um enorme mercado que a gente olha aí para os próximos 3, 4 anos. E um outro fator muito relevante em relação a isso é que 80% deste mercado, deste montante, desse universo, ainda são aplicações rodando em infraestrutura on-premise. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma possibilidade gigantesca de usar o advento da nuvem, de usar a engrenagem da nuvem para poder acelerar essa transformação digital. E é isso que é uma das chaves para essa modernização e para esse processo que é muito interessante. Outras questões que a gente traz é principalmente agora 3 grandes variáveis que a gente encontrou nesses últimos períodos que a gente vem passando. A primeira delas é a questão que o trabalho não é mais um lugar. Você não precisa estar fisicamente falando em um lugar para conseguir produzir, para conseguir colaborar. Só um parêntese, né? É exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. Exato. A gente tem parte do time que está aqui no escritório, parte do time que está remoto e a gente continua trabalhando ali, não tem impacto zero. Impacto zero. No nosso dia a dia. Exato. E já está na agenda de 83% dos grandes executivos, quer dizer, as empresas que não estão olhando para isso, as empresas que não estão acelerando essa etapa do processo, elas vão acabar ficando para trás. Um segundo fator muito importante é que 1 em cada 4 pais, hoje, são provedores, cuidadores principais da casa. Então, ele acaba ajudando a filha, o filho a ir para a escola, acaba ajudando nas tarefas domésticas. Então, hoje, o mundo empresarial, o mundo corporativo, o mundo trabalho versus o mundo pessoal, ele acaba se misturando bastante. Então, é importante que você tenha essa questão muito balanceada. Quando eu vou para o escritório, quando eu trabalho de casa, como é que eu lido com as minhas questões pessoais. Só um gancho também, Ranieri, que tempo é um recurso que a gente tem super finito, né? Então, a gente precisa conseguir alocá-lo ali corretamente. E aqui, quando a gente diz pais, não só pai e mãe, acaba abordando também mães que precisam, por exemplo, colocar um evento na agenda para buscar o filho no colégio, levar, buscar, então... só para passar essa noção, né, da realidade que está mudando e a gente precisa se adaptar ali o mais rápido possível. Exatamente, Pedro. E essa conexão humana é crucial. Então, como é que a gente equilibra o tempo dentro do escritório, o tempo fora do escritório e mantendo essa conexão humana com as pessoas, com os colaboradores, com os seus colegas de trabalho? Torna a segurança proativa e resiliente acessível ali ao seu negócio. Então, o que nós temos hoje, por exemplo, as ferramentas legadas, né, de certa forma, elas simplesmente não foram criadas ali para a colaboração moderna. Então, o uso contínuo de software de desktop local, anexos de e-mail e diretórios ali de identidade, que identidade é um ponto-chave para a gente trabalhar a proteção de segurança, isso acaba aumentando o risco de segurança. Então, alguns números, por exemplo, a gente tem 90% do malware hoje, ele é entregue por meio de e-mails contendo ali um anexo malicioso. 80% dos incidentes de segurança relatados são devidos a ataques de phishing ali. E mais de 80% das violações ali de hackers envolvem força bruta ou uso de credenciais ali perdidas ou até mesmo roubadas. Frontline workers nada mais é que os nossos funcionários e colaboradores que ficam na frente do nosso negócio, que ficam no nosso business. Então, vou dar um exemplo aqui. Se alguém trabalha no varejo, normalmente é uma pessoa que fica na loja. Se alguém trabalha no hospital, é uma pessoa que fica realmente no hospital ali atendendo os pacientes. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que são pessoas que normalmente não ficam durante o dia, durante o seu trabalho principal, 100% do tempo na frente do computador.
são muitas vezes pessoas que não têm acesso a redes, não têm acesso a sistemas, ou se tem, são sistemas satélites, são sistemas minimamente ali para trazer alguma informação. Só que o importante sobre esse tema e sobre essas pessoas e sobre esse público é que hoje eles representam 80% da força de trabalho. Então, como é que a gente discute uma transformação digital sem pensar nesse público? Como é que a gente discute uma evolução do nosso negócio sem pensar nesse público? Esse público é chave para a nossa evolução como companhia, inclusive porque a gente falou um pouquinho no começo aqui de questão de transformação cultural, de engajamento. Desbloqueando ali a colaboração, né, para o futuro híbrido do trabalho. Então, ver como é que a gente pode ajudar nessa transição para que as pessoas continuem sendo produtivas ali, colaborem para resolver ali trabalhos do teu dia a dia. Então, uma constatação, né, o híbrido ele já veio para ficar. Então, a gente vai ter parte das pessoas trabalhando de casa, parte das pessoas trabalhando do escritório, como justamente a gente está aqui agora no escritório apresentando essa live para vocês. A gente tem pessoas trabalhando em diferentes locais, utilizando ali o Space, utilizando o Meet para interagir, e isso não afeta em nada a produtividade. No próximo slide, a gente consegue também, né, capacitando as pessoas para gerenciar o tempo e o foco, que foi um dos tópicos logo lá na primeira apresentação, que a gente viu a questão de treinamento, de capacitar os funcionários. Primeira coisa que a gente pode trazer aqui é você definir limites, né, o teu horário de trabalho e também os locais de trabalho. Quando isso é útil? Então, poxa, hoje eu estou no escritório, eu atualizei ali o meu calendário, a minha agenda, então outras pessoas da minha equipe podem ver que eu estou no escritório, a gente pode marcar um cafezinho, pode agendar para acabar almoçando junto, então isso facilita muito essa interação. E também ajuda a setar um pouco a expectativa. Poxa, às vezes a pessoa está de casa, pode ter um tempo de resposta ali um pouco maior, elevado, para resolver algum problema. E outro... Não, por favor. E evita aquela história, né? Você manda uma mensagem para a pessoa e a primeira pergunta que você faz é: aonde você está? Exato. Está por aqui? Está em casa? Você está no escritório? Quer dizer, se você habilita essa questão de localização, a pessoa que vê que você está no mesmo ambiente, por exemplo, agiliza esse processo de estar presencial, de tomar o cafezinho. Sim. A gente sabe o quanto o cafezinho é importante. Então, a gente traz isso, inclusive, para um outro tema que o Pedro vai trazer aqui, que é, dentro do meu mês, quanto tempo eu fico no escritório, eu fico em casa, como é que eu equilibro essa questão? Então, a gente começa a municiar o workspace aqui com informações que são informações importantes para eu trazer esse meu equilíbrio pessoalmente, profissionalmente e com a nossa equipe. Isso que é interessante. Então, com outras pessoas que você, porventura, venha colaborar, né, Pedro? Então, por exemplo, a gente consegue criar ali um tempo de foco. Então, um evento, cara, eu preciso focar aqui, porque às vezes, eu acho que eu não sou o único, a gente fica pingando de reunião em reunião ali. De 30 em 30 minutos. De 30 em 30, fala, cara, eu preciso colocar um espacinho para ir no banheiro ali rapidinho. Então, a gente também consegue trabalhar com esse evento do tipo Focus Time, que serve, poxa, eu fiz inúmeras reuniões, eu preciso agora me concentrar para traduzir isso, ou até mesmo para criar ali um certo conteúdo. Então, eu coloco esse evento na minha agenda, ele automaticamente ali já muda o meu status no chat, eu começo a não receber mais notificações e eu posso efetivamente me concentrar. E ainda no Google Calendário, a gente tem os insights ali de tempo. Então, poxa, deixa eu ver na última semana com quem eu tive mais reunião, qual era esse tipo de reunião. Poxa, era reunião 1 para 1, por exemplo, com o Ranier, era reunião com 2, 3 pessoas. Isso justamente para o próprio usuário começar a também fazer uma gestão melhor do tempo dele. Pensando nesse trabalho híbrido, para ele conseguir focar no que é mais importante e realizar ali pequenos ajustes, né? Spaces ali dentro do Google Chat, que é efetivamente um hub central para colaboração, e a gente tem inúmeros usos, né, para o espaço. Então, desde uma comunidade ali para você receber notificações, receber um link de uma live do presidente, até mesmo um espaço ali focado, um espaço para um projeto que ele vai ter início, meio e fim. Então, a gente cria um espaço, adiciona as pessoas, automaticamente ali eu já posso compartilhar arquivos nesse espaço, e tudo que for compartilhado, tudo que for adicionado ali, todo mundo que está no espaço já recebe acesso.
a gente pode ali fazer uma cocriação, editar um documento, e eu também posso ali atribuir tarefas diretamente ali no Espaços para alguém, definido um deadline, ali, uma data limite para isso ser concluído, e automaticamente isso já é integrado com o calendário. Então, poxa, eu criei uma tarefa, por exemplo, para o Ranieri me apoiar numa apresentação segunda-feira, e o deadline disso, revisar o material até 11 da manhã, vai aparecer na agenda dele essa tarefa atribuída a ele depois pode ir lá e marcá-la como concluído. Tudo isso com o objetivo realmente de ajudar, de deixar mais fácil o nosso dia a dia. E aqui entra um tema importante sobre as N maneiras que a gente pode colaborar, né? Perfeito. Claro que e-mail sempre é uma ferramenta importante, mas quando você quer colaborar com mais de uma pessoa, com um grupo de pessoas, com vários temas, é importante que você tenha uma estrutura diferenciada para agilizar esse tipo de colaboração. E que agilize também a maneira de você ser produtivo. Perfeito. Então, a gente sabe que e-mail é uma ferramenta importante, mas não é só a única e não é importante para tudo. Então, o chat e o Space vêm para realmente trazer essas opções que são opções importantes. Smart Canvas, né, que é um canvas inteligente para colaboração em aplicativos como o Doc, o Planilhas e também o Apresentações. Então ele traz ali uma série de recursos justamente para facilitar o nosso dia a dia. Eu vou avançar aqui para o próximo slide só para a gente conseguir visualizar aqui como um funciona, pequeno GIF, Pedrão? como funciona. Avisa para o pessoal e mostra como que funciona o Smart Canvas para a gente, então vamos lá, por exemplo, a gente consegue já criar ali num documento um template, então eu salvo ali os templates, é o famoso arroba dentro de um documento, eu coloco arroba, eu posso marcar pessoas, eu posso marcar documentos, eu posso trazer um template de um arquivo que já foi criado, como ata de reunião, por exemplo. Diretamente dali, a gente também já consegue criar uma lista de ideias, tarefas de próximos passos e já consigo atribuir tarefas ali para pessoas. Se eu adiciono, se eu marco, por exemplo, uma pessoa, eu posso ali já visualizar detalhes sobre essa pessoa sem precisar mudar para um outro aplicativo, né? Então, por exemplo, se eu marcar o Ranieri e deixar o mouse parado em cima do nome dele, eu já consigo encontrar ali detalhes sobre o Ranieri, já consigo chamá-lo num chat para trocar uma mensagem ali. Então, com o Smart Canvas, entre aspas, resumindo, a gente simplificou a extração de informações diretamente ali em seu documento, utilizando o arroba, ou famoso menções, né? Para você inserir ali direcionadores ou chips inteligentes para pessoas, arquivos e reuniões. E ações. E ações também para você acompanhar, já vinculado com tarefas, com o teu calendário, para você conseguir ficar a par ali do que você precisa fazer. Então, deixa eu ver se eu entendi, Pedro. O conceito de Smart Canvas é que a gente realmente tenha uma produção ali de um conteúdo de uma maneira inteligente dentro da plataforma, envolvendo pessoas, ações e informações estruturadas para que a gente possa evoluir nesse projeto de uma maneira que eu não tenha que ficar fazendo, por exemplo, Alt Tab, famoso Alt Tab, que eu tenha a necessidade de abrir, por exemplo, uma série de outras aplicações e elas fiquem até certo ponto desconectadas. Então, aqui o conceito que a gente traz é tudo centralizado, tudo aglutinado, concatenado, para que a gente consiga ter uma visualização realmente inteligente da maneira de ser produtivo. Como garantir a segurança nas trocas de informações via e-mail ou arquivos através do Workspace, com parte da força de trabalho trabalhando fora dos limites do escritório? Então, é uma pergunta super interessante, tem a ver com parte da apresentação, né? Boa. A gente expande os níveis de proteção ali de todo o ambiente do Workspace. Então, por exemplo, primeira parte da autenticação, então eu consigo garantir a autenticação, seja a pessoa no escritório ou fora dela. Para ela ter acesso, por exemplo, tem que ter um dispositivo da empresa, então eu garanto ali que ela vai acessar de algo onde efetivamente ela pode. Não adianta só ela ser ela, validar que ela tem que estar no dispositivo aprovado. E a troca de informação via e-mail, a gente pode contar com regras de DLP, então, por exemplo, não quero que informações confidenciais sejam vazadas ou compartilhadas externamente para pessoas que não devessem ter ali aquele acesso. E também a gente consegue aplicar o mesmo com os arquivos ali através do Workspace. Então, eu adiciono um marcador num arquivo no Google Drive, eu posso configurar que esse marcador ele bloqueia o compartilhamento externo.
E eu também posso, claro, aquela questão de como administrador, né, dizer quem pode compartilhar externamente e quem não pode. E quem não pode. Então eu poderia restringir também falando, olha, parte dos usuários podem compartilhar externamente e parte não. Poxa, mas e se o cara estiver fora do escritório? A gente entrega isso porque a nossa arquitetura é pensada justamente no navegador, na internet. Então, independente de onde o usuário acessar, a gente garante a aplicação desses controles de segurança. Perfeito. É sempre aquela tríade, né, Pedro? É isso Pessoas acessando informações de algum lugar. E a gente, com o Workspace, a gente consegue trabalhar nesses 3 pilares, nesses 3 grandes agentes para garantir que a informação, que é o principal, sempre esteja segura. É possível usar as ferramentas de Workspace para potencializar a cultura da empresa? Como vocês enxergam isso? Uma pergunta importante, acho que essa questão da ferramenta versus cultura da empresa e a maneira que o Google trabalha com isso é realmente um dos nossos diferenciais. Assim, né? Porque, Exato. por exemplo, eu estou vindo de uma outra ferramenta, como é que eu faço exatamente aquilo que eu fazia antes? Mas, cara, calma, você não precisa fazer exatamente. Deixa eu te mostrar um outro jeito, um novo jeito de trabalho, né? Então, e é justamente aí que a gente consegue entregar um ganho cultural, um ganho no aumento da produtividade dos usuários, mostrando novas formas de trabalho para que ela consiga atingir mais os objetivos que ela já atingia utilizando outras soluções. Então, aqui, sim, eu enxergo totalmente o Workspace potencializando ali a cultura da empresa, justamente sendo, se a gente parar para pensar naquela tríade da transformação digital, né, ela é um pilar ali, é a tecnologia. Mas a gente precisa de pessoas e de processos. Então, a gente também conta, por exemplo, com treinamentos para fornecer esse conhecimento para os usuários, obviamente a tecnologia Workspace e principalmente as pessoas que são os atores principais em questão cultural das empresas e em vários outros aspectos também.